Olá pessoal, hoje eu estou aqui para contar mais uma história de constelação familiar que foi realizada aqui no Espaço Mahamaya. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Elaine Perini, facilitadora em constelação familiar e terapeuta energética. Dando continuidade aos vídeos que eu estou postando sobre as histórias, hoje eu vou falar da Paula, que é mais um nome fictício. E a Paula me procurou mais ou menos 2 meses atrás para fazer uma constelação familiar para tentar tirar os nós, os emaranhados do sistema familiar dela, né? O sistema de origem e, claro, porque estava passando para o sistema de casal com filho, né? A Paula, os pais dela se separaram, ela era pequena. A mãe, para poder trabalhar e sustentar ela e o filho, né, o irmão da Paula, a Paula foi morar com a tia, irmã dessa mãe. Isso já começou aí, né, alguns, mesmo que inconsciente, alguns julgamentos da Paula pela mãe, de deixá-la com essa tia. Nos finais de semana, a mãe da Paula ia visitá-la, estava com ela. Realmente foi um processo de ajuda que essa tia deu. Porém, essa tia tinha um marido, no qual este marido abusou da Paula. Ela pequena, né? Imagina uma criança trazendo tudo isso, não sabendo o que é que estava acontecendo, ou se aquilo era normal ou não, com vergonha, com medo. E ela foi falar isso para a mãe quando ela tinha 36 anos de idade. Quando ela começou a tomar consciência de que o tio fazia realmente era um abuso. Isso, gente, eu gosto de falar, né? Não que eu goste da história, mas é assim, o quanto que muitas mulheres, elas se fecham porque elas não sabem realmente elas não sabem, não querem entender por medo, por vários motivos, né? Por que aquilo ali acontece. Então, a Paula julgava muito essa mãe. A mãe, inconsciente, sabia que tinha alguma coisa, né? Na verdade, a gente descobriu isso na constelação, que a mãe desconfiava de alguma coisa, que tinha alguma coisa de errado ali, mas nada assim que possa ser uma coisa tão grave como foi, né, do abuso do tio, mas ela precisava trabalhar e naquela época ela não tinha outra opção, que foi o que apareceu na constelação, o quanto que a mãe da Paula fez tudo por amor, do jeito que ela sabia fazer e foi da melhor maneira. E isso foi muito bom aparecer na constelação para a Paula poder se desvencilhar, poder parar de julgar essa mãe, julgar esse pai. Na verdade, o pai se separou, né, saiu de casa, porque na constelação a gente percebeu o quanto que a mãe da Paula era manipuladora, irritava as pessoas. A pessoa que representou a mãe da Paula é uma pessoa, eu a conheço, né, é uma pessoa super calma, super dócil, e a constelação inteira irritou todo mundo. E depois a Paula me contou que é exatamente como a mãe dela sempre foi. Então a mãe dela sempre falou demais, sempre irritava muito as pessoas, ninguém tinha paciência de estar perto, deixava as pessoas falando sozinho, né, e virava as costas e ia embora. E é um dos padrões que a Paula trouxe para a vida dela. Então alguém começa a conversar com ela, ela larga e deixa falando sozinho. Que ela precisa aprender, hoje ela tem consciência que isso ela trouxe esse padrão da mãe e ela está mudando, né? Como ela sempre diz, um dia por vez, um pouco por vez, porque foram muitas informações. E na verdade, quando esse pai saiu de casa, né, o irmão, quando cresceu, ele assumiu esse papel de pai. Então aí uma lei que não foi cumprida, né, a lei da ordem. Então ele foi lá, assumiu o papel de pai, de marido, da mãe, de tomar conta dessa família, e aí foi tirando toda essa força porque eles não tinham contato com o pai.
mesmo a Paula olhando para esse irmão, ele ajudando muito, né? Ela olhando para ele com gratidão de tudo aquilo, depois veio uma decepção muito grande, porque como nem a Paula e nem o irmão tinham a força da mãe e do pai, o irmão da Paula acabou se envolvendo em tráfico de drogas. Algumas pessoas foram mortas, ele foi preso. Então muita mudança aconteceu nesse sistema familiar, né? E aí a Paula tentou ajudar, né? Ir à frente para ajudar esse irmão, e a namorada dele veio e cortou essa atitude da Paula e tomou a frente, né, dessa situação. E aí mais problemas apareceram, a Paula começou a sentir mais falta da mãe, né? Uma frase que ela falou para mim e que ficou marcado é que assim, ela sempre, a vida toda, ela sempre sentiu saudade do que ela nunca teve. Então a presença da mãe, a presença do pai, né, de como ela achava que deveria ser e ela nunca teve. Então ela começou a julgar mais essa mãe, porque o irmão sendo preso, ela não teve mais Dia das Mães para comemorar, aniversário, Natal, porque a mãe estava sempre indo visitar o irmão. E esse sentimento com a Paula foi aumentando, né? De olhar para esse irmão, de sentir raiva, de querer a mãe, de sentir saudades dessa vida que ela nunca teve. E ela foi desenvolvendo alguns problemas de saúde, né? Problemas sérios na coluna, artrose, né? E a gente sabe que isso vem muito de força que não teve dos antepassados, a mãe e o pai que não tiveram, e que foi, né, que ela pegou isso para ela também. Ela tem zumbido no ouvido, né? Então a gente sabe que tudo isso, quando não é resolvido, a gente vai trazendo para o nosso corpo físico, né? As coisas vão aparecendo de uma maneira que acaba atrapalhando muito, muito a vida da gente. Então aí, tudo isso acontecendo, ela julgando a mãe, ela não tendo essa força, enfim, ela foi indo e também fazendo da maneira dela. Esse tio que abusava e ela não sabia se aquilo era normal ou não, enfim, porque ela não teve esse parâmetro na vida dela, né? Então ela trouxe o padrão de não ouvir as pessoas, como a mãe também trouxe, de sair, de deixar as pessoas falando sozinho, e ela também trouxe. Então, na constelação, foi muito visível isso, tudo que ela reclamava da mãe e que ela estava trazendo para a vida dela. Então, muito agitada, muito ansiosa. A mãe dela, o que nós vimos, né, na constelação, é que estava sempre fora da caixinha, né? Então é claro que o marido não aguentou, né, esse relacionamento, porque ele não aguentava ela falando o tempo inteiro. Então como que as coisas foram se encaixando aí, né? Como que a Paula foi trazendo isso para a vida dela? Hoje ela é casada, ela tem, né, tem um marido, e ela tem um filho que eu vou dar o nome de Lucas. E quanto mais a Paula excluía esse irmão da vida dela, né, de ter vergonha do que aconteceu, de não conversar, enfim, quanto mais ela excluía o irmão, mais ela trazia esse padrão para o Lucas, que é o filho dela. Por quê? Porque ele começou a se envolver com drogas, com bebidas, com coisas não certas na vida, né? E graças a Deus na constelação isso foi vindo de uma maneira muito, muito clara para Paula. Para vocês que não sabem, que não me conhecem, a constelação que eu faço é oculta, então as pessoas que estão ali representando não sabem do tema, não sabem o problema, não conseguem ter pelo menos, né, até a metade da constelação, saber realmente o que é que a gente está cuidando. Tem pessoas que não, só no final conseguem entender, tem outras que não, mas está tudo certo. E
quanto mais a Paula excluía esse irmão, mais ela tinha problemas com o filho Lucas, né? Porque estava vindo os mesmos padrões. A Paula sempre sentiu muita falta da mãe e depois da constelação ela teve essa conversa, ela pôde expor isso para a mãe dela, falar o quanto que ela sentiu a falta de carinho, de amor, de presença, de poder conversar, mas que ela entendeu que a mãe fez do jeito que a mãe sabia fazer. Né? Isso foi muito, muito forte para Paula depois da constelação, né? De nós termos conversado, e o quanto que hoje ela entende tudo que a mãe dela fez. Na constelação apareceu que esse tio, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, porque a mente dele sempre foi doentia. Então, o padrão da linhagem masculina na vida da Paula sempre foi fraca. Então ela não teve o pai, ela teve um tio que abusava dela, e os empregos que ela arrumava, ela sempre acabava saindo porque os chefes também assediavam de alguma maneira. Então ela sempre teve muitos problemas nessa linhagem masculina na vida da Paula, né? E aí, na constelação, ela reverenciou esse tio no sentido de que é claro que a gente aceitar um abuso é difícil, mas o quanto que esse tio, o que ele fez foi por causa da mente doentia e não porque era só maldade, né? É claro que não cabe aqui o julgamento se foi certo, se foi errado, mas é o quanto nós estamos falando sistemicamente, ok, gente? O quanto que a mãe dela depois percebia que tinha alguma coisa errada, ali ela morando com a tia, o tio, mas ela não percebia o que era, né? Porque a alma da gente sente, né? E mesmo essa tia, ela também sentia alguma coisa de errado, mas ela não sabia o que estava acontecendo, né? Então, olha quantas coisas pesadas, né, foram acontecendo na vida da Paula. E aí, ela tem hoje o marido, ela tem o filho. Nesse interim, ela se separou do marido, eles ficaram um tempo separados mesmo, no papel, assinaram o divórcio. E tanto o marido quanto a Paula tiveram outros relacionamentos, né? Quando voltaram, eles casaram de novo e viram que realmente aquilo que eles fizeram foi uma briga que não precisava ter acontecido, mas como eu sempre digo, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito de aprendizado, de amadurecimento. E quando voltaram, o marido da Paula falou que tinha tido um outro relacionamento, perguntou se ela tinha tido alguém, ela falou que não, porque ela não queria magoar, naquele momento ela achou que ela fosse magoá-lo, e ela não contou. E na verdade, além dela ter tido um relacionamento, ela teve um aborto. Então, na verdade, é assim, voltando só um pouquinho, lá na adolescência ela engravidou e depois conheceu o marido, e quando eles estavam juntos, que ela descobriu que estava grávida e ela abortou, né? Ela fez um aborto, ela provocou um aborto, sem julgamento, gente. E aí depois, né, que se separaram, que ela teve esse relacionamento, ela engravidou e ela provocou um outro aborto, porque ela não tinha condições naquela época de levar isso à frente. Também sem julgamento ela fez o que ela sabia fazer na época, só que ela não contou para o marido. E isso estava incomodando muito a Paula, porque ela não tinha como chegar, como falar para ele, de tocar nesse assunto, ela não tinha coragem, não tinha, o que ela fala, não sei como chegar e contar para ele isso, né? E na constelação veio muito forte que ela, de alguma maneira, ela precisava falar isso para ele e falar isso para o Lucas, o filho. Claro que não é de uma hora para outra, você tem um momento certo para falar, mas
no padrão sistêmico, nada ficou oculto. As coisas precisam vir à tona, né? Porque enquanto tem alguma coisa lá escondido, algum problema você vai ter. Então, no caso dela, a parte financeira deles sempre ia bem. Na hora que eles queriam fazer alguma coisa, comprar alguma coisa e viajar, enfim, seja o que for, eles sempre perdiam dinheiro, né? Lá, lembrando, por quê? Porque a Paula não aceitava o jeito da mãe, não aceitava o jeito do pai, não tinha essa força, né? Aqui sem falar do marido. Então, quando a Paula percebeu que ela precisava colocar isso tudo em pratos limpos, de alguma maneira, né? Ela se preparou para isso, porque ela viu na constelação o quanto isso era forte e importante para liberar o filho dela também de todos os emaranhados, porque ele também estava trazendo problemas de compulsão, de amadurecimento, com bebidas, com drogas, e ela percebia que isso eram padrões que estavam sendo repetidos, né? Então, a constelação foi muito importante para Paula perceber o quanto que agradecer, ter gratidão, né? E tomar realmente essa vida que a mãe e o pai deram a ela do jeito errado que ela sempre achou que fosse. Tá tudo certo. É fácil, gente? Claro que não. Mas o poder, a força que a constelação traz para que você possa tomar uma atitude na tua vida, possa trazer consciência para você resolver isso é importante, né? Então, ela percebeu na constelação o quanto que ela sentiu pena da mãe, né? Porque, poxa, ela julgou, ela criticou uma mãe que sempre fez o melhor para ela. E aí na constelação ela percebia esse pai indiferente, né? E por que dessa indiferença, né? Porque o pai, na verdade, ele saiu desse relacionamento porque ele não aguentava as histerias da esposa dele. Então não tinha nada a ver com os filhos, falta de amor com os filhos, nada disso. E aí a Paula conseguiu entender o quanto que esse pai e essa mãe amam tanto ela quanto o irmão, e que isso não tem nada a ver, né, com eles, são atitudes deles, né? Então, hoje, como que ela está? Depois da constelação, ela contou para o marido e contou para o filho deste relacionamento, deste outro aborto que ela fez, né? Nós incluímos esses 2 abortos no sistema familiar dela, e porque todos precisam pertencer. E é claro que para o marido foi um choque. Ele ficou uns dias mais quieto, né? Ele já é quieto, segundo ela. Ele ficou mais quieto. Ele depois contou para ela que ele até pensou em ir embora, mas ele conseguiu entender o quanto que isso também foi difícil para ela, porque ele sempre foi um homem carinhoso, respeitoso, sempre entendeu, sempre tiveram um relacionamento muito bonito, um ajudando o outro, né? E hoje eu falei com ela, né, poucos dias atrás, e ela contando o quanto que ela passou alguns dias aí difíceis, né, de ver o que ele ia falar, o que o filho ia falar. Na constelação, o filho nunca culpou a mãe desses 2 abortos. Ele não está olhando para esses 2 irmãos, né, que ele tem, porque muitas vezes ficam olhando inconscientemente. E hoje, como que ela está? Ela e o marido estão super bem. Ele entendeu tudo o que ela passou, tudo o que o que representou isso para ela, que realmente não foi falta por amor a ele, sim por não querer magoá-lo. E hoje eles estão bem, que eu fico até feliz, né? Fico emocionada de saber o quanto que eu, Elaine, com o meu trabalho, e todas as pessoas que sempre estão comigo ajudando nessas constelações, ajudamos a Paula hoje a estar mais feliz. O filho dela está mais amadurecido. Ela falou até para mim o quanto que ele está mais presente, né, na vida dela. É claro que ele é um adolescente, então ainda tem
algumas coisas, né, que acabam ainda passando, mas por ser adolescente, não por trazer o problema, né, que de repente poderia piorar. Então, o filho começou a se liberar de algumas pendências, encerrar ciclos. Gente, isso faz 2 meses, né? Que tal, acho que nem 2 meses, por aí, desta constelação. Ele está tomando atitudes maduras, ele está mais perto. Olha que coisa mais linda, né? De você pegar uma mensagem que você recebe de uma pessoa que fez constelação com você e de estar trazendo tudo isso, de falar o quanto que hoje ela está olhando para essa mãe, entendendo tudo o que as duas passaram, está passeando com a mãe, conseguiu falar para a mãe o quanto que ela sentiu falta desse amor, desse carinho, dessa atenção. E a mãe dela falou, isso apareceu na constelação, e a mãe depois falou que nunca percebeu que ela sentiu falta dela. Então, gente, a constelação traz tanto aprendizado, traz tanta leveza para depois a gente não sofrer tanto, né? O pai dela, ela procura o pai, ela manda o WhatsApp para o pai, ele vê, às vezes ele responde, às vezes não, mas ele já convidou para ir conhecer a chácara dele. Olha quantas mudanças. O irmão que estava afastado foi na casa dela e vai casar novamente, né? Mesmo depois que ele foi solto, o relacionamento deles ainda ficou bem abalado, mas hoje ela entende, hoje ela aceita esse irmão. O que a gente sempre fala, foram escolhas dele, né? Tudo isso que ele passou, ele teve aprendizado, teve amadurecimento, está formando uma nova família, e ele vai, o filho da Paula vai ser herdeiro deste irmão. Então, o quanto que esse irmão dela, que ela criticou, que ela ignorou, que ela sentiu vergonha, vai ajudar hoje o filho dela também, com esse amor que ele sente pelo sobrinho. E ela conseguiu arrumar um emprego. Claro, gente, né? Porque ela está resolvendo tudo isso, porque ela recebeu a força da mãe, porque ela conseguiu receber essa mãe com amor, essa mãe com toda a gratidão que a mãe fez por ela, do jeito que ela gostou, ou não, mas foi o jeito que a mãe conseguiu. E ela tem essa consciência hoje. Então está tudo mais leve. É claro que precisa ainda muitas mudanças serem realizadas, sim, mas ela conseguiu um emprego, ela conseguiu trazer o filho mais perto da vida dela, né, do marido, do filho tirar pendências, encerrar ciclos, tomar atitudes melhores, mais maduras. O quanto ela tirou o peso do marido não saber do outro aborto que ela tinha provocado, e que hoje estão todos pertencentes, tanto esses 2 abortos, quanto o filho, quanto o marido, quanto essa mãe vindo para a vida dela, quanto esse pai, esse irmão. Então, é uma história muito bonita, que eu fico muito emocionada de contar para todos vocês, porque eu vejo o quanto isso realmente está ajudando a vida da Paula e de todas as pessoas que a cercam, né? Isso é muito gratificante. Bom, espero que vocês tenham gostado também dessa história. Foi um pouquinho mais comprida porque mesmo a constelação demorou mais tempo, tem muito mais informação sobre isso, mas aí ficaria mais longo. Mas eu espero que essa história possa te ajudar a você olhar para alguns padrões, algumas crenças que você traz na tua vida, e você perceber que você pode mudar de alguma maneira, tá bom? Gratidão. Eu peço que vocês compartilhem essas histórias com seus amigos, com familiares, curtam aqui a página do Espaço Mahamaia, se inscrevam para receber todos os vídeos que eu sempre estou postando aqui, e também visite as redes sociais.